Evangelho segundo João, capítulo 14, versículo 6. Nos diz assim a palavra de Deus. Disse-lhe Jesus: eu sou o caminho e a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Os irmãos podem sentar-se, por favor. Existe um veneno muito sutil que está ameaçando a sua fé. É um veneno que está tão misturado nesse mundo que é difícil perceber. Esse veneno que ameaça a nossa fé em Cristo, ele está em programas de televisão, em filmes, em novelas, comerciais da televisão, sites na internet, está na política, nas empresas, está nas faculdades, está até nas escolas. Esse veneno é uma forma de pensar e de se viver na sociedade. E que, como eu acabo de dizer, está tão misturado nesse mundo, esta forma de se viver, esta forma de se pensar, que é difícil identificar o que está acontecendo. Mas esse veneno, esta forma de pensar e de viver em sociedade, é contrário à verdadeira fé cristã. Porém, tem sido praticado por muitos que se dizem cristãos. E não se assuste com o que eu vou dizer, mas talvez você já esteja envenenado com isso. Talvez você já esteja agindo, pensando, sob a influência deste veneno. E é um veneno que se apresenta de 3 formas. E que é identificada pelos filósofos, pelos sociólogos e até pelos economistas, por 3 palavras, por 3 ismos que os identificam. E o veneno ao qual eu me refiro, que é uma forma de pensar, que é uma forma de viver em sociedade, se chamam relativismo, pluralismo e humanismo. Estas 3 palavras. Talvez você diga: este veneno não me atacou porque eu nunca ouvi falar disso. Você nunca ouviu falar o nome do que se trata. Mas nós convivemos com estas 3 filosofias de vida diariamente. Porém, o cristianismo, o viver cristão, é totalmente oposto a esta filosofia que o mundo vive atualmente mergulhada. É uma filosofia que está impregnada em toda a sociedade. O relativismo, pluralismo e humanismo. E calma, eu vou explicar cada um deles e você vai entender. E você vai perceber que realmente o mundo que vivemos está impregnado deste tipo de filosofia. E ainda que você nunca tenha ouvido falar disso, estas coisas podem estar minando a sua fé. E o texto que nós lemos, João capítulo 14, versículo 6, João capítulo 14, versículo 6, é o melhor antídoto contra este veneno do relativismo, pluralismo e humanismo. Vamos então para o primeiro. O relativismo é a crença que se baseia na certeza absoluta de que não existem certezas absolutas. Você entendeu? O relativismo é a crença em que só há uma certeza absoluta: a certeza de que não existem
certezas absolutas. Ou seja, tudo é relativo. Todo ponto de vista, segundo o relativismo, preste atenção, e comece a imaginar, a estar imaginando situações do teu dia a dia, em que você se defronta em diálogos aonde você perceba que há relativismo. Eu vou dar exemplos disso aqui. O relativismo ensina que todo ponto de vista é válido. Toda a opinião é válida, pois varia de acordo com a época, o lugar, o grupo social e até mesmo os indivíduos. Segundo o relativismo, escute, e é por isso que ele é grave, e o relativismo pode ter entrado no teu coração. Deus colocou uma preocupação muito grande no meu coração em relação a isso, porque eu sei que há pessoas na igreja que estão sendo vítimas do pensamento relativista, porque as novelas vivem o relativismo, os filmes hollywoodianos vivem o relativismo. O relativismo, ele está nos noticiários da TV, nos programas de auditório da televisão, programas que talvez você assista, e os apresentadores agem como relativistas. Eles agem como que adeptos desta filosofia, o relativismo. E segundo o relativismo, Jesus não seria o caminho, mas Jesus seria um caminho. Você entende isso? Jesus Cristo disse que Ele é o caminho. Mas o relativismo, ele prega que não existe um único caminho, que não existe uma única certeza absoluta, que este ponto de vista de que Jesus é o caminho, é um ponto de vista pessoal, é um ponto de vista particular. Ou seja, o relativismo diz que não apenas Jesus é o caminho, mas diz que também pode ser que Buda seja também o caminho, pode ser que Maomé seja também o caminho, pode ser que Allan Kardec seja também o caminho, pode ser que qualquer outra religião também leve a Deus. E o relativismo se resume naquele ditado popular que você já deve ter ouvido. O ditado que diz assim: todos os caminhos levam a Deus. Quantos aqui já tinham ouvido essa frase? Todos os caminhos levam a Deus. Esta é uma máxima do relativismo. O relativismo ensina exatamente isso. Que não existe um único caminho, que não existe uma única certeza, mas que a única certeza que existe é a de que não há uma certeza absoluta de coisa alguma. Então todos ficam em paz com todos, porque todos podem estar certos ou todos podem estar errados, e não há como se provar. Então por isso não vamos brigar em relação a esse ponto, não é? Eu respeito o teu ponto de vista, você respeita o meu, e está tudo bem. E o pior é que esse pensamento relativista, o pior é que o relativismo tem invadido a igreja. Eu tenho visto isto acontecer. Quando eu converso com irmãos em Cristo, e especialmente em gabinetes, especialmente em visitas pastorais, e quando eu converso e tenho mais tempo para conversar sobre as coisas de Deus com os irmãos da mesma fé, eu tenho percebido que para alguns crentes, uma pessoa sem Jesus pode não estar perdida. Para alguns crentes, uma pessoa que não é cristã, ela pode ser salva. E repito, eu tenho ouvido este tipo de comentário.
é uma coisa que parece tão normal para algumas pessoas, tão normal, que elas comentam comigo sem sequer perceber a gravidade disso. Ah, pastor, na minha opinião, cada um tem a sua religião, eu respeito a religião dos outros, os outros respeitam a minha, e está tudo bem. Cada um na sua, pastor. Na minha opinião é assim, eu não me importo com a religião das outras pessoas. Em outras palavras, o que está sendo dito ou é uma coisa ou é outra. Qual é a primeira alternativa? Ou esta pessoa não se importa que uma pessoa pereça no inferno, e por isso ela diz, tanto faz se você é evangélico, se você é católico, se você é budista, se você é espírita, não importa. Tanto faz se você crê em Cristo, se você crê em Buda, se você crê em Maria, se você crê nos espíritos. Tanto faz, porque para mim, se você for para o inferno, pouco me importa. Então, ou esta pessoa está querendo dizer isso, que não se importa com a salvação do seu próximo, ou esta pessoa está querendo dizer o seguinte: pode ser que você seja salvo, mesmo sendo espírita, mesmo sendo budista, mesmo sendo muçulmano, ou até mesmo sendo ateu. Não importa, você pode ser salvo porque Deus ele é tão amoroso, tão bondoso, que Ele vai dar um jeitinho de você escapar da ira, da condenação. Qual é a alternativa? As duas são terríveis. A primeira alternativa significa que esta pessoa é uma pessoa que não ama o seu próximo, que não se importa com a salvação do seu próximo. E por isso ela não alerta o seu próximo do perigo que corre sem Cristo. Então a primeira alternativa é, esta pessoa não é convertida, porque esta pessoa não tem amor. Está tão perdida quanto as outras que estão nas outras religiões. E a segunda alternativa é, que esta pessoa, ela não crê na veracidade das Escrituras. Porque Jesus Cristo foi muito claro. E com esta frase, Jesus, ele aniquila, ele destrói completamente o relativismo. É impossível que um crente seja adepto desta filosofia, porque Jesus Cristo foi bastante claro. Eu sou o caminho. E ele conclui dizendo, ninguém vem ao Pai senão por mim. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Ele não dá outra alternativa. Ele não permite que as pessoas pensem em outro Salvador, em outro caminho de salvação, a não ser Jesus Cristo. E será que é isso mesmo que a Bíblia diz? Eu poderia citar aqui dezenas de versículos, mas como o tempo não permite, eu quero deixar apenas dois, muito conhecidos. Em Atos capítulo 4, versículo 12, o apóstolo Pedro diz, e não há salvação em nenhum outro, porque abaixo do céu não existe nenhum outro nome dado entre os homens, pelo qual importa que sejamos salvos. Não há outro nome pelo qual importa que sejamos salvos. É o que a palavra de Deus diz. Outro versículo, 1 Timóteo, capítulo 2, versículo 5. Primeira epístola de Paulo a Timóteo, capítulo 2, versículo 5. Porquanto há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, Cristo Jesus, homem. Não há outro. Ele se fez homem, o Filho de Deus se fez homem, para ser o mediador entre Deus e os homens. Sem Cristo não há salvação. Por isso não há outro caminho. Não importa a opinião dos outros. Se você crê na palavra de Deus, se você crê em Jesus Cristo, você precisa ter uma posição firme neste sentido. Você não pode ter medo da oposição.
Você não pode se intimidar de perder uma amizade por você falar a verdade. Meu querido irmão, se a pessoa que você conhece e não crê em Cristo perecer no inferno, você pode ter certeza que no meio das chamas eternas, ela estará se perguntando: por que é que aquele crente não me avisou, não me alertou, que não havia outro caminho, que eu estava correndo o risco de perecer eternamente? Você quer ser lembrado no inferno? Faça a sua parte. Faça a sua parte. A palavra de Deus nos ensina aqui: se nós alertamos alguém que está em perigo de perdição, e se essa pessoa que nós alertamos não se arrepende e perece, nós estamos limpos do sangue desta pessoa. Porque fizemos a nossa parte, nós alertamos. Esse é o nosso papel. Esse é o nosso papel. O nosso papel não é olhar para o pecador e dizer para ele: Jesus te ama. Não fique acariciando a cobra. O nosso papel é dizer: você está em risco de perder a vida eterna com Deus, porque você está mergulhado nos seus pecados. E se você não se arrepender e crer, você está perdido. Ah, eu não acredito nisso. Não importa se você não acredita, é o que a Bíblia diz. E eu digo isso porque eu amo você. E Jesus ama você e quer que você seja salvo. Agora, se você não se arrepender e não crer, não adianta nada Jesus amar você. A Bíblia conta a história de um jovem rico que queria salvação. E o Evangelho de Marcos diz que Jesus olhou para aquele jovem e o amou. E amou aquele jovem. Amou aquele jovem. No entanto, mediante as condições que Jesus apresentou para ele, aquele jovem virou as costas para Jesus e foi embora, perdido. E muito provavelmente, se ele não se arrependeu, com certeza ele está até hoje perecendo no inferno. Pastor, eu não acredito em inferno. Então você não acredita em Jesus Cristo, você não acredita na Bíblia. Converta-se a Ele, converta-se a Deus. Ele disse: eu sou o caminho. E eu vejo crentes hoje olhando para Jesus não como o caminho, mas como um caminho. E isso é gravíssimo, irmãos. Esse é o relativismo. E o que é o pluralismo? O pluralismo é a crença que põe fim à verdade, ao declarar que tudo é verdade. O pluralismo apregoa que tudo é verdade. Tudo é verdade. E ao dizer que tudo é verdade, ao achar linda todas as filosofias, todas as crenças, ao se admirar, por exemplo, Buda, ao se admirar Maomé, ao se admirar Allan Kardec, ao se admirar Confúcio, Zaratustra, enfim, ao se admirar filosofias, crenças, religiões, e achar tudo lindo, esta pessoa, na verdade, ela está aniquilando em seu coração a verdade absoluta. O pluralismo é muito hipócrita. O pluralismo aplaude as pessoas que estão buscando a verdade. Ah, você está buscando a verdade? Que lindo, continue nessa busca. Mas o mesmo pluralismo apedreja qualquer pessoa que tenha a ousadia de dizer: encontrei a verdade. Esta pessoa é apedrejada, esta pessoa ela é abandonada, porque as pessoas não querem acreditar que só exista uma verdade. E o pluralismo, ele é aniquilado por aquilo que Jesus Cristo disse: eu sou a verdade. Não uma verdade, mas a verdade. E como é que o pluralismo tem conseguido influenciar a igreja?
da seguinte forma: para alguns crentes, as palavras de Jesus podem ser questionadas. Para alguns crentes, o que Jesus disse, ou mesmo o que a Bíblia diz, não é uma verdade inquestionável. Para alguns crentes, a reencarnação é uma boa possibilidade. Há crentes que acreditam em horóscopo, por exemplo. Há crentes que acreditam em karma. Eu estou sofrendo porque na outra encarnação. E eles vêm para a igreja e se sentam aí do seu lado, mas acreditam em karma, em reencarnação, em horóscopo, acreditam em salvação pelas obras, que serão salvos porque não mentem, porque não roubam, porque não matam, e creem que os outros que também não façam essas coisas, mesmo que não creiam em Cristo, serão salvos. Ou seja, o pluralismo tem invadido a igreja. Porque o pluralismo, ele nega que a Bíblia seja a palavra de Deus, seja a verdade absoluta. O pluralismo nega que Jesus Cristo é o que ele disse que é, e ele é a verdade, irmãos. Não me importa se as pessoas com quem eu convivo virem a cara para mim, deixem de falar comigo, fiquem aborrecidas. É preferível agradar a Deus do que ao homem, meu irmão. O apóstolo Paulo declarou: se eu estivesse ainda preocupado em agradar aos homens, eu não seria servo de Cristo. É impossível ser servo de Cristo e agradar ao homem. Jesus aniquila estas ideias de reencarnação, de karma, de salvação pelas obras e etc. Porque Jesus Cristo declarou que Ele é a verdade. Ele é a verdade. Ele foi tão fundo nisso que Jesus, Ele disse em Marcos capítulo 13, versículo 31, e o mesmo versículo é mencionado também em Mateus e Lucas. O Senhor Jesus disse: passará o céu e a terra, mas as minhas palavras não passarão. E quais foram as palavras de Jesus? O que foi que Jesus disse em relação a Ele mesmo? Vamos relembrar? Jesus disse que Ele é o Senhor. Se Ele é o Senhor, nós temos que obedecê-lo. Ele é o Senhor. O Senhor. E ainda que você não queira obedecê-lo agora, haverá um dia que a palavra de Deus diz que todo joelho se dobrará e toda língua confessará que Jesus Cristo é Senhor, para a glória de Deus Pai. Até mesmo aqueles que agora o negam se prostrarão e reconhecerão e irão declarar que Jesus Cristo é Senhor. Ele tem todo o poder no céu, na terra, debaixo da terra. Ele tem todo o poder. Ele afirmou que não é apenas um Filho de Deus, Ele é o Filho unigênito de Deus. O que mais Jesus afirmou? Afirmou que não tinha pecados. E mais do que isso, Jesus Cristo declarou ter o poder de perdoar pecados. E teve a ousadia de declarar os pecados perdoados. Sabe o que Jesus está dizendo com isso? Pense comigo. Se você agredir uma pessoa, você tem que ir até a pessoa, pedir perdão, e a pessoa tem que liberar o perdão para você e dizer: eu te perdoo, não é verdade? Mas quando Jesus Cristo diz que Ele perdoa nossos pecados, independente de quem foi a vítima do nosso pecado, o Senhor está dizendo: foi a mim que você ofendeu com seu pecado. Sabe o que Jesus está dizendo aqui? Que Ele é Deus. No Salmo 51, Davi, ao pedir perdão a Deus do seu pecado, e qual foi o pecado de Davi? Ele adulterou e ele assassinou o marido da mulher com quem ele havia adulterado.
dois pecados terríveis. Quando Davi se arrepende do seu pecado, ele ora aquilo que se transformou no Salmo 51. E neste salmo, Davi diz o seguinte a Deus em oração: contra ti somente pequei. Ora, ele não havia assassinado uma pessoa, não havia adulterado com uma mulher. Como que ele diz que somente contra Deus ele pecou? Porque todo pecado é, antes de tudo, uma ofensa contra o nosso Deus. Porque nós não fomos feitos para pecar. O propósito da nossa vida não é o pecado, o propósito da nossa vida é glorificarmos a Deus. A nossa vida tem que ser um louvor para a glória de Deus. E Jesus perdoava pecados. Ele afirmou ser o Salvador de todo aquele que nele crê. Ele afirmou mais ainda que voltará um dia para julgar o mundo inteiro e todas as pessoas que já passaram por esta terra. Tudo isso Jesus disse a respeito de si mesmo. E ele falou com uma autoridade que somente Deus poderia ter. Porque ele é Deus. Mas quem é Jesus para você? Há crentes que duvidam do que Jesus disse. Quem é Jesus para você? Quais são as suas opções? Quais as suas opções? Eu vou dizer quais. Ou Jesus era um mentiroso, quando disse todas essas coisas. Ou ele era um lunático, que realmente acreditava ser o que dizia que era, mas não era nada disso, era só um lunático. Ou então Jesus era quem ele disse que é, Senhor e Deus. Quem é Jesus para você? Você duvida de alguma das palavras de Cristo? Então você tem que dizer que Cristo ou é um mentiroso, ou é um lunático. E a melhor ponderação sobre isso, eu encontrei num livro de um autor chamado C.S. Lewis, que é o mesmo criador da série As Crônicas de Nárnia, que depois virou filme, também no cinema. C.S. Lewis escreveu o seguinte, escute com atenção, preste atenção, não deixe a sua mente se distrair. Ele disse o seguinte, abre aspas, tento aqui impedir que alguém diga a grande tolice que sempre dizem sobre Jesus Cristo. Qual é a tolice? A seguinte, estou pronto a aceitar Jesus como um grande mestre em moral, mas não aceito a sua afirmação em ser Deus. Isto é exatamente a única coisa que não devemos dizer. Um homem que fosse um mero homem e dissesse o tipo de coisas que Jesus disse, não seria um grande professor de moral. Ele seria ou um lunático, igual a um homem que diz que é um ovo cozido, ou ele seria o diabo do inferno. Você terá que fazer a sua escolha. Ou ele era e é o Filho de Deus, ou não passava de um louco, ou coisa ainda pior. Você pode tê-lo por um tolo, ou você pode cair aos seus pés e chamá-lo Senhor e Deus. Mas não é permitido vir com algum disparate sobre ele ser um grande mestre. Ele não nos deixou esta opção. Fecha aspas. Você entende? Quem é Jesus para você? Não me venha com essa de que para você Jesus é um grande mestre de sabedoria, um ser iluminado. Como ele poderia ser um mestre de sabedoria, um ser iluminado e ao mesmo tempo mentir, dizendo que é Deus e tem poder para perdoar pecados e é onisciente, onipresente, onipotente e virá um dia julgar a todos os homens? Ou Jesus é quem ele disse que era,
ou você não crê em Jesus Cristo. Se você duvida de uma única palavra de Jesus, você não pode ser um cristão. Não resta outra alternativa, irmãos. Não há outra alternativa. Ou você crê que Jesus Cristo é a verdade e se submete a essa verdade, ou você está enganando a si mesmo neste lugar. E finalmente, irmãos, nós já vimos aqui o relativismo, que nega que há um único caminho, o pluralismo, que nega que há uma única verdade. Faltou ver agora o humanismo. E o humanismo é a filosofia que mais tem atacado a igreja de Cristo nestes últimos dias. O que significa o humanismo? É a crença que coloca o ser humano no topo de qualquer escala de valores e no centro de todas as coisas, como se o mundo girasse ao redor do próprio homem. Segundo o humanismo, Jesus não seria o centro da vida, como ele disse, eu sou a vida. Mas o ser humano, cada um de nós, é que seria o centro da nossa própria existência. E acredite, meus irmãos, o humanismo tem invadido, assolapado a igreja evangélica nestes últimos anos. Os cultos em algumas igrejas não são mais centralizados em Deus, em Cristo. Não são mais cultos cristocêntricos, voltados para a vontade de Deus. Mas os cultos em muitas igrejas agora são voltados para satisfazer o homem, satisfazer as demandas da vida do homem. Exemplo, culto da prosperidade. Então quem quer buscar isso vai nesse culto, porque o homem será servido nas suas expectativas de prosperar. Então o culto é da prosperidade. Temos vários: culto da saúde, culto da vitória, culto da libertação, culto da virada, culto da restauração, e por aí vai. E por aí vai. Pastor, o senhor disse culto da libertação, mas não tem que ter, não. Pesquise na sua Bíblia. Onde é que está escrito isso? Que você aceita Jesus e você precisa passar por uma sessão de descarrego. Você aceita Jesus e você precisa passar por algum tipo de libertação, em que você tem que renunciar, fazer uma lista dos pecados que cometeu desde que nasceu, e se possível desde que estava no ventre de sua mãe. E para isso eles fazem regressão mental, para que a pessoa se lembre. Aonde é que está isso na Bíblia? Sabe qual é a hora da libertação numa vida? A hora que esta pessoa, de todo o seu coração, se arrepende de seus pecados e se entrega a Cristo, crendo que Ele de fato é o caminho, a verdade e a vida, e que sem Ele esta pessoa está perdida. Quando uma pessoa se arrepende e crê, começa na sua vida a libertação. E aquele que começou a boa obra a completará até o dia de Cristo Jesus, porque Deus é fiel, igreja. Louvado seja o Senhor. Louvado seja Deus. Jesus, ele tira o homem do trono, quando ele diz que não apenas é o caminho, não apenas é a verdade, mas Jesus diz também: eu sou a vida. Eu sou a vida. Ele é digno de ser adorado porque Ele é a nossa vida. Colossenses capítulo 3, versículo 4 diz isso: Cristo é a nossa vida. Ele não é a sua vida, você ainda vive para si mesmo.
você ainda vive para si mesmo. Você vem para a igreja buscando alcançar um objetivo material, profissional, um objetivo que venha satisfazer o seu coração. Muito cuidado, você não está entendendo quem é Deus. Ninguém jamais deveria vir à igreja com o objetivo de ficar rico, de ter saúde ou qualquer outra coisa, e eu vou explicar por quê. Eu pergunto a você, somente os crentes ficam ricos? Não. Existem ímpios, como diz o ditado, podres de rico. Existem pessoas que não querem saber de Deus, que não querem saber de Jesus, e que têm dinheiro que pode até queimar, que não vai lhe fazer falta. Pessoas que ganham milhares de dólares por dia, grandes empresários, com multinacionais, que diariamente ganham milhares de dólares, ou de euros agora, que é a moeda mais forte. E eles não têm Cristo. Só os cristãos têm saúde, irmãos. Só os cristãos têm saúde. Resistem pessoas ímpias, blasfemadoras, más, terríveis, que têm muito mais saúde do que eu e você juntos, que passam um dia na academia, porque tem tempo para isso, ganham a vida, às vezes, até praticando delitos. Vai ver os traficantes como são saudáveis, como têm músculos, são mais fortes que os policiais, têm saúde, mais do que muitos crentes. Então, vamos ser um pouquinho inteligentes. Se os ímpios têm saúde, se os ímpios têm dinheiro, por que as pessoas procuram a igreja, achando que sendo crente vai ter saúde, vai ter dinheiro? Uma coisa não tem nada a ver com a outra. Vamos entender isso aqui. Uma coisa não tem nada a ver com a outra. Você passa a vida inteira comendo bobagem e depois vem para a igreja querer ter saúde. Enquanto o ímpio passou a vida inteira cuidando da sua saúde e consegue viver mais do que muitos crentes. Você passa a vida inteira querendo dormir até mais tarde e depois vem para a igreja querendo que o emprego caia do céu, enquanto o ímpio passa a vida inteira ralando para chegar aonde chegou. Eu tenho um cunhado que rodou o mundo na gerência do Banco do Brasil e hoje ele é aposentado e tem um sítio em Teresópolis. Meu cunhado. E no entanto ele é espírita. Sabe como ele chegou aonde chegou? Ele começou no Banco do Brasil, limpando as mesas, varrendo o chão. Mas um dia ele me disse, sabe qual era o segredo, Alan? O segredo é que eu sempre me oferecia para ficar depois do expediente. Quando todo mundo queria ir embora correndo para casa, eu sempre ficava depois do expediente. E com isso eu fui crescendo lá dentro, porque eles viram a minha força de vontade. Você quer prosperar? Tenha força de vontade. Trabalhe duro, trabalhe sério, arregace as mangas e Deus vai te abençoar. Não tem moleza não, meu irmão. Você quer saúde? Vigie o que você come. Faça uma caminhada. Vá ao médico, faça um check-up. Cuide da sua saúde, meu irmão. Enquanto é tempo. Ah, pastor, eu não posso pedir saúde para Deus? Pode. Você vai pedir saúde e na hora que você estiver no mercado, o Espírito Santo vai incomodar você a comprar agrião, vai incomodar você a comprar aquelas coisas que você nunca comeu, e são essas vitaminas e sais minerais que estão faltando no seu organismo. Deus já colocou tudo na natureza, irmãos. Agora, Deus faz milagre? Faz milagre. Deus, Ele pode fazer milagre?
pode fazer milagre. Agora, é correto você vir para a igreja por causa disso? Não, não é. Uma pessoa quando vem para a igreja buscando uma cura, essa mesma pessoa poderia ter ido buscar essa cura na macumba também. Eu conheço uma pessoa que foi para a igreja buscando uma cura da perna e não foi curada. Foi para a macumba e a pessoa foi curada. Tudo bem que um ano depois morreu de câncer e deve estar no inferno até hoje, mas recebeu a cura na macumba. E as pessoas hoje, elas estão buscando a Deus, a maioria delas, porque querem algum benefício próprio, estão com algum interesse, e pensam talvez o seguinte: se eu for bonzinho, Deus vai me recompensar. Será que o apóstolo Paulo era mau? Era desobediente a Deus? E ele foi apunhalado, esbofeteado, apedrejado, perseguido, caluniado, passou fome, passou frio, e morreu degolado. Mas ele, na sua última epístola, disse: combati o bom combate, completei a carreira, guardei a fé, e desde já a coroa da justiça me está reservada, não somente para mim, mas para todos quanto amam a sua vinda. Louvado seja o Senhor. Qual é a promessa que ele nos fez? Qual é a promessa? Em 1 João, capítulo 2, versículo 25, está escrito: esta é a promessa que ele mesmo nos fez, a vida eterna. Isso é o principal, irmãos. Você tem certeza da sua salvação? Você está firmado em Cristo Jesus? Você realmente crê que Ele é o caminho, a verdade e a vida? Você vem à igreja a adorar a Deus por quê? Talvez você se pergunte nesse momento: por que devemos adorar a Deus? Você já se perguntou isso? Cuidado, irmãos, no evangelismo, hein? Cuidado no evangelismo, porque eu já vi pessoas evangelizando assim: ah, você está doente, vem para Jesus que você vai ser curado. Não atraia ninguém assim para a igreja. Está errado. Deus, ele tem que ser adorado por uma única razão: porque Ele é Deus. Ele é Deus. E nós, o que somos, nada perante Ele. As misericórdias do Senhor são a única causa de não sermos consumidos. Por isso Ele é digno de toda adoração, de todo louvor. Ele é digno porque dEle e por Ele e para Ele são todas as coisas. Glória, pois, a Ele eternamente. Amém. Diz a palavra de Deus em Romanos 11:36. Glória a Deus. Para que devemos adorar a Deus? Porque para isso fomos chamados. Efésios 1:12 diz: a fim de sermos para o louvor da sua glória. A nossa vida tem que glorificar o Senhor, tem que exaltar o Senhor, em toda e qualquer circunstância, na perseguição, na angústia, na tribulação, na fome, na nudez, no perigo, na espada. Em todas estas coisas, somos mais que vencedores por aquele que nos amou. Quando você atravessa os desafios da vida, sem murmurar, sem retroceder, adorando a Deus, porque Ele é digno, você é mais do que vencedor. E há uma coroa da justiça esperando por você na glória. Cuidado, porque o humanismo tem entrado na igreja. O humanismo tem feito com que o homem seja o centro. Existem igrejas que colocam as pessoas para bater de porta em porta com uma prancheta na mão, perguntando o seguinte: o que você gostaria que tivesse na igreja para que você venha? E as pessoas respondem: eu gostaria que a pregação fosse menor, porque eu acho muito chato pregação.
Aí anota ali, pregação curta. Eu gostaria que, ao invés de pregar, tivesse uma encenação, porque eu acho mais legal aprender através de uma encenação. Então tá, você gosta de teatro na igreja. Eu gostaria que tivesse muita música, e música de boa qualidade. Você gostaria que tivesse show na igreja. Ok, tá, coloquei aqui. Eu gostaria que tivesse umas luzes piscando assim, que eu acho lindo. Ok. Irmãos, o que eu estou contando para vocês é verídico. O povo quer um clube aonde tenha o nome Jesus, e eles se sintam salvos se descontraindo naquele lugar. E lá não se fala de arrependimento, não se fala de pecado, não se fala de perigo de ir para o inferno, não se fala de juízo final, não se fala de volta de Cristo, não se fala de estar preparado, da questão de perdão, mas se fala de saúde, de prosperidade, de vitória, de conquista. Fala-se tudo aquilo que o povo quer ouvir, porque eles fizeram uma pesquisa no bairro e descobriram que era assim que eles iam conseguir encher a igreja. E conseguiram encher a igreja. Mas a questão é, será que eles estão enchendo o céu? Nós não fomos chamados, irmãos, para encher a igreja. Nós fomos chamados para estar no céu e para encher o céu. Será que você realmente crê em João 14:6? Jesus Cristo disse: eu sou o caminho. Jesus é realmente o único caminho para você? Ou na sua mente, as pessoas sem Cristo têm chance de salvação? Se tivessem chance de salvação, por que Jesus teria vindo ao mundo? Por que Jesus teria morrido daquela forma, sofrido daquela forma? Jesus é realmente a verdade para você? Ou você ainda crê em conceitos que a Bíblia não ensina? E pior ainda, a Bíblia condena. Conceitos como reencarnação, karma, salvação pelas obras. Jesus é realmente a sua vida? Ou você chama Jesus de Senhor, mas não faz o que Ele manda? Os primeiros cristãos, aqueles que são mencionados aqui no livro de Atos dos Apóstolos, e aqueles que viveram nos primeiros séculos da igreja, que foram perseguidos não por um, nem por dois, mas por 10 imperadores romanos, que os lançavam aos leões, que os lançavam ao fogo, que os matavam à espada, que os matavam numa cruz, e às vezes até de cabeça para baixo. Eles eram firmes em testemunhar que só Jesus Cristo é o caminho. Em nenhum outro há salvação. Pedro disse isso diante de uma multidão. De uma multidão de incrédulos. Ele abriu a sua boca e cheio do Espírito Santo disse: em nenhum outro há salvação, pois debaixo do céu nenhum outro nome há dado entre os homens, pelo qual importa que sejamos salvos. Quando foi a última vez que você abriu a sua boca e disse isso perante os incrédulos que você conhece? No seu trabalho, na sua vizinhança e até mesmo dentro da sua casa? Um dia, por falar isso, o meu pai bateu na mesa na hora do almoço e disse: você está proibido de falar de Jesus aqui dentro. Mas porque eu me mantive firme na minha fé, mesmo sendo espancado pela minha mãe, quando um dia abriu a porta do quarto e me viu de joelhos diante da Bíblia orando, e ela entrou aos gritos e me levantou aos tapas, dizendo: eu não quero um louco na minha casa. Mas eu me mantive firme, mesmo não tendo um único parente ou amigo no dia do meu batismo nas águas. Hoje, eu sei
que o meu pai está com Cristo. Porque no leito da morte, o último livro que o meu pai leu foi o Evangelho de João que eu dei para ele. E quando eu falei de Cristo, o meu pai o recebeu no seu coração e aceitou que eu orasse por ele. E eu sei que ele está com o Senhor. E o Senhor me levou a vê-lo em arrebatamento na glória, com vestes brancas. Porque no último momento meu pai se arrependeu e creu. Porque houve nele uma obra do Espírito Santo. Porque eu não neguei Jesus hoje, a minha mãe é uma serva de Deus. Porque Deus tem esse poder. E sabe qual é o maior milagre que Deus faz? Não é a cura de uma doença, não é a solução de um problema financeiro. O maior milagre que Deus faz é tirar um coração de pedra e colocar um coração de carne. É fazer de um pecador uma nova criatura em Cristo Jesus, para louvor da sua glória. Esse é o nosso Deus. A Ele a honra, a glória e o louvor eternamente. E isso Ele pode operar na tua vida também. Se você crê, você verá a glória de Deus. Ele é o caminho, Ele é a verdade, Ele é a vida.